Nós estamos juntos nesta manhã, louvando a Deus. Também vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra. Nós confessamos que precisamos de ti e precisamos de ouvir a tua voz nos tempos em que vivemos e a responder a ela também em chamada, em dedicação. E agradecemos por Jesus, nosso Salvador, por quem cantamos esta manhã, em nome de Jesus. Amém. Pronto, se aqueles que nos dizemos já perceberam que para nós Jesus é tudo o que nós precisamos. E eu espero que no mínimo isso tenha ficado forte na vossa cabeça. Não é uma igreja, não é nossa igreja, é Jesus. E hoje eu quero iniciar uma série que vamos continuar depois. Já agora eu e a minha esposa estaremos fora umas semanas em Santo Tomé. Eu estarei 2 semanas lá para visitar os nossos missionários lá, Flávio e Marcelo, e também o Daniel e a Débora. Estaremos lá 2 semanas, vai ser muito bom, estou muito encorajado com isso já. E por isso, depois quando regressar vou continuar esta série que eu quero iniciar em a segunda carta a Timóteo. É uma carta interessante, é uma das cartas chamadas cartas pastorais. As cartas pastorais foram cartas escritas a pastores. E há 3 cartas que nós conhecemos como as cartas pastorais. A primeira carta a Timóteo, a segunda e a carta a Tito. Esta primeira carta a Timóteo e a carta de Tito foi escrito de uma forma interessante, no caso em que Paulo ainda estava fora da prisão, mas a segunda carta de Timóteo foi escrita quando Paulo estava na prisão. E, na verdade, eu chamo este primeiro capítulo Persistir nos tempos difíceis, nos dias difíceis, porque basicamente é a mensagem que Paulo está a escrever. E eu li esta primeira carta muitas vezes, e o primeiro capítulo muitas e muitas vezes esta semana, para tentar entender o que Deus queria realmente falar connosco. E eu creio que Paulo tinha um grande desafio para Timóteo. Na prisão, Paulo o encoraja a permanecer fiel à chamada que ele recebeu de Deus. E eu estava a falar a alguém que estava livre. Na prisão, ele encoraja Timóteo a não desistir, nem desanimar diante das dificuldades que estavam à sua frente. E na prisão, Paulo encoraja Timóteo a viver e testemunhar a sua fé. É interessante quando ouvimos conselhos de alguém que está a viver momentos muito difíceis para pessoas que estão libertas, para dar este conselho para eles persistirem naquela chamada. Eu acho que Paulo tão bem faz isto nesta carta. Vamos ler esta carta de a Timóteo, capítulo 1, versículo 1 até o versículo 8, para iniciar e depois vamos ler os versículos, está bem? 2 Timóteo, capítulo 1. Já encontraram? Aleluia. Quem encontrou diz graças a Deus. Graças a Deus. Quem não encontrou, não desista. Tá bom? Versículo 3 diz assim: dou graças a Deus a quem sirvo com consciência limpa, assim como servi os meus antepassados, ao mencionar sempre nas minhas súplicas noite e dia. Recordo-me das tuas lágrimas. Está Paulo a escrever a Timóteo, não é? E desejo muito ver-te para me encher de alegria. Também recordo a fé sincera que há em ti. Primeiro habitou em tua avó Loide, em tua mãe Eunice. Estou certo que também habita em ti. E por essa razão lembro-te que despertes o dom de Deus que há em ti, mediante a imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu o espírito de cobardia, mas de poder, de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor, nem de mim, prisioneiro dele. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos do Evangelho, segundo o poder de Deus. Foi oferecido a uma criança um relógio. Ele estava a aprender as horas e lhe ofereceram um relógio. Mas ele não se apercebeu que aquele relógio não era verdadeiro, não funcionava. Mas à noite, olhou para o relógio, viu as horas que eram, meteu no relógio debaixo da travesseira e adormeceu. Mas antes de adormecer, ele deu corda ao relógio. O relógio parecia mesmo verdadeiro. Ele deu corda ao relógio. E pela manhã, ainda com a noite escura, ele olha para o relógio e vê
olha para o mostrador e vê 8 horas. Então, 8 horas e ninguém está de pé. Ele põe-se de pé, vai ter com os pais. Diz, são 8 horas, pai. Afinal, eram 5 da manhã. E o pai lhe disse, vai para a cama. E claro, o miúdo foi para a cama, triste, não somente porque ia para a cama, mas porque afinal o relógio, o pai lhe disse, não era verdadeiro. Quando acordou, de manhã, um pouco triste, ficou a pensar no sucedido. Então, decidiu fazer uma coisa, decidiu desmontar o relógio e viu que realmente o relógio não tinha nada por dentro. Na verdade, não trabalhava. Parecia verdadeiro, mas não trabalhava. Naquela manhã, a família foi até à igreja, ouviu uma mensagem do pastor que falava acerca da fé sem obras é morta. E quando termina a mensagem, voltando para casa, os pais viram-se para a criança e dizem assim, tu compreendeste aquilo que ouviste? E a criança olha para eles assim, sim, eu compreendi. O que é que eu estava a falar? Eu estava a falar do meu relógio. Ou seja, tem aparência que é, mas na verdade não trabalha. E o que Paulo estava a falar realmente a Timóteo era precisamente isto. A nossa fé tem que funcionar. Não é aquela fé que aparenta ser fé simplesmente porque acreditamos numa série de doutrinas que nós achamos que são bíblicas e devem ser. Mas o que Paulo estava a falar a Timóteo é que a nossa fé tinha que ser uma fé autêntica. Não é? E Paulo claramente está a encorajá-lo. Tem esta fé genuína, esta fé autêntica, esta fé real. Uma fé que Timóteo, e ele também, ele tinha herdado dos antepassados dele, dos judeus. E aqui Paulo faz como que uma ponte entre o judaísmo e o cristianismo. A fé não é uma fé interrompida, é simplesmente uma fé com outra perspectiva, em que mostra o Messias, Jesus Cristo. E por isso Paulo estava realmente a encorajar o apóstolo, a encorajar Timóteo, dizendo assim, recordo a fé sincera que em ti há. Uma fé autêntica, uma fé real. E uma fé que tinha sido herdada, uma fé que tinha sido uma herança clara de uma geração anterior, que percebia que o ouro se gasta, o dinheiro se perde, mas a fé só pode crescer. E muitas vezes as nossas preocupações como pais e educadores estão muito em coisas que vão passar amanhã. E está pouco preocupada com coisas que têm valor eterno. Eu acho que o apóstolo Paulo claramente estava a mostrar que uma fé autêntica, uma fé genuína, é algo que vai perdurar, é algo que vai continuar. E eu tive a alegria e o privilégio de ser educado por um casal que praticamente não sabia ler a Bíblia. Que não sabia ler, mas ela dizia-me, eu só consigo ler a Bíblia e o Inário, que eram os hinos da igreja. Não é? Mas ela era uma pessoa com uma fé autêntica, uma fé genuína, uma fé real em Jesus. E é isso que eu te encorajo nesta manhã a pensares para ti mesmo. Não é? A tua fé tem que ser uma fé autêntica. E tu, como educador, como pai, como avô, como o que quer que seja, com a tua influência de vida na vida de uma geração seguinte, o que tu podes fazer é dedicar a eles e partilhar com eles coisas que vão perdurar para sempre, que é uma fé autêntica, uma fé genuína, uma fé que funciona, que não somente tem aparência de relógio, mas que realmente funciona. É interessante, numa entrevista que fizeram ao pastor Rick Warren, muito conhecido pelo seu livro, por seus muitos livros, mas Vida com Propósito, um homem que tem influenciado milhões e milhões de pessoas em todo o mundo, tem orado pelo presidente dos Estados Unidos também, um homem que tem uma fé incrível. Ele conta como seu tetravô ouviu a mensagem através de Spurgeon, um pregador inglês. E por aquela geração, há 4 gerações antes, veio até ele. Então, eu acho que podemos sempre pensar em essa importância de termos esta fé autêntica. Mas no versículo 13 ele fala assim, é muito interessante, preserva ou guarda
o modelo das tais palavras que de mim ouviste na fé e no amor. A ideia de mantermos firmes na fé. A ideia da fé ser algo que nós temos que persistir, que mantermos nela. O que hoje se fala muito acerca de uma palavra que a psicologia pediu emprestada à física, que é a resiliência. Que é a capacidade de um material retornar ao normal depois de submetido a uma certa tensão. A importância de que, perante as dificuldades, nós conseguimos manter, voltar àquilo que nós... Porquê? Por causa da nossa identidade. Eu estava a pensar acerca disto, não é? Esta imagem que Paulo estava a falar, de que diante das dificuldades que ele estava a enfrentar, que Timóteo estava a enfrentar, ele tinha que ser alguém resiliente, alguém que sabia que tinha que persistir naquilo que ele acreditava. E tu e eu passamos tempos assim, os tempos difíceis. O que é que nós fazemos? E ao pensar nisto, eu estava a pensar acerca da diferença que existe, por exemplo, entre a água, que encontra caminho para todo lado, que diante de uma dificuldade procura para onde fugir, para onde ir, e encontrar caminho, e a diferença de um vidro, que é partido. E muitos de nós somos como que o vidro, quando vêm as adversidades e as lutas e os problemas, nós nos deixamos partir e deixamos quebrar. E alguns de nós somos como a água, que sabemos encontrar um novo caminho. E a fé em Jesus serve para tu e eu encontrarmos este caminho que Deus tem para nós diante das dificuldades e não desistirmos. Ou seja, precisamos de perceber que Deus nunca nos prometeu a ausência de dificuldades e de lutas e de problemas e de tempos difíceis e de noites mal passadas e mal dormidas. Mas Deus sempre prometeu que nós encontraríamos um caminho. Amém? Deus sempre prometeu isto. É muito interessante o livro de Hebreus que diz assim, no final, todos obtiveram bom testemunho por sua fé. Contudo, a concretização da promessa. Às vezes nós pensamos que se eu orar, se eu tiver fé, aquilo vai acontecer desta forma. E Hebreus diz que nem é sempre assim. Mas fala que muitos deles viram as promessas cumpridas. Mas todos eles viram o Deus das promessas. E o meu encorajamento para ti é que diante das dificuldades que tu e eu possamos estar a viver, quer seja pessoalmente, quer seja na nossa família, quer seja no nosso trabalho, quer seja no nosso dia-a-dia, nós consigamos ter uma fé que permanece. Uma fé que é resiliente, porque sabe quem é. Por causa da qualidade do nosso material, nós somos filhos de Deus. E como filhos de Deus, Deus estará connosco sempre. Então, Tiago também dizia, a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. O segredo é verdadeiramente confiar em Deus e no seu caráter. Deus é bom quando? Sempre. Deus é fiel? Sempre. E Ele sempre é amoroso. E a questão é que nós, tantas vezes, lemos Deus pelas a nossa leitura de olhos. Mas Deus não se confunde com isso. É como quando tu chegas ao verão e colocas os teus óculos de cor, os óculos escuros, não é? E tu olhas para o mundo, ou para aqueles que gostam mais de cor-de-rosa, metem os olhos cor-de-rosa, não os óculos cor-de-rosa, olham para o mundo e pensam que o mundo é cor-de-rosa, mas não é, gente. O mundo é tal qual ele é. E Deus também não é o que tu vês. Deus é quem Ele é. E por isso, o teu segredo, o meu segredo, a nossa paixão, deve ser conhecer a Deus. Deve ser conhecer quem Deus é. E termos um relacionamento com um Deus real. Não um Deus que é uma figura inventada por quem quer que seja. E hoje nós vivemos muito este negócio da religião. Em muitas igrejas, as pessoas ouvem aquilo que querem ouvir. Mas o que eles ouvem é simplesmente um conto de fadas. Porque o Deus real é quem Ele é. E diante das dificuldades que Timóteo estava a enfrentar, diante das lutas, e ele é chamado a manter firme a sua fé. É chamado a guardar, eu digo aqui, o segredo para continuar é confiar verdadeiramente em Deus e no seu caráter.
E também no versículo 14, eu queria só terminar esta parte da fé, quando ele diz: guarda o bom tesouro ou o bom depósito com o auxílio do Espírito Santo que habita em nós. A ideia dele de guardar. A ideia de guardar era uma linguagem bancária, uma linguagem de que ele guardasse com segurança o que ele tinha, que era uma fé em Deus. Porquê que nós temos que guardar esta fé em Deus? Porque tu e eu temos muitos ladrões à nossa fé. Temos muitos ladrões à nossa fé. Quais são alguns ladrões da nossa fé? Tu e eu todos nós vivemos uma vida baseada naquilo que tu e eu vemos, com os nossos olhos. Muita gente tem dificuldade em acreditar naquilo que não se consegue ver com os olhos. Consegue acreditar no amor, consegue acreditar no ódio, porque vêm os resultados, mas tem dificuldade em encontrar Deus. E eu falo disto porque são coisas que nós não conseguimos ver também. Nós conseguimos ver os resultados. E também quando tu confias em Deus, tu vês os resultados de Deus em tua vida. Então, quais são os inimigos da fé? É uma religião muito bem montada, mas que não é baseada em fé em Jesus. Os inimigos de uma fé é uma caminhada frouxa com Jesus. Uma vida de pouca oração, ou nenhuma oração. Uma leitura rápida das Escrituras. Passarmos pouco tempo com Deus. Um inimigo da nossa fé é desviarmos os nossos olhos de Jesus e olharmos para outras coisas. E ligado com isto, neste tempo difícil que Timóteo estava a passar, e que Paulo estava a encorajá-lo para ele ter uma fé genuína, uma fé autêntica, uma fé que funcionasse, uma fé que mostrasse, uma fé que funcionasse em todos os momentos. Às vezes é interessante, nós lemos a nossa fé mais de acordo com os nossos resultados do que de acordo com a essência dela. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes, quando nós vemos Deus responder a uma oração, nós dizemos: aquela pessoa tem muita fé. Mas sabes o que é fé? É continuar a orar sem ver resultados. Porquê? Porque acreditas que Deus está lá. Fé não tem a ver com a concretização dos resultados. Fé tem a ver com o doador da mesma, que é Deus. E manter-se fiel a este Deus, a esta chamada de Deus. O livro de Hebreus é muito interessante, porque fala acerca de Moisés, que levou o povo por o deserto. Fala acerca de Josué, que levou a conquista. Fala acerca de David, o grande rei David, que teve grandes batalhas e que teve vitórias. Mas também fala de homens que foram mortos por amor de Jesus. Fala de pessoas que perderam a sua vida. Fala de pessoas que continuaram a acreditar, mesmo quando a concretização das suas orações não foram aparentemente ouvidas. Sempre me lembro de uma oração da irmã Virgínia que esteve connosco há uns anos atrás, quando faleceu. E ela sempre tinha a convicção na sua alma das respostas que Deus queria trazer, mesmo sem ver com os seus olhos. E isso é fé, gente. Fé é não duvidar de Deus. Fé é continuar a persistir com Deus quando os resultados temam a vir ou demoram a chegar. Mas tu continuas a acreditar que o Deus que te ouve é o Deus que te ama, é o Deus que pode realizar. E ligado a este tema dos tempos difíceis que Timóteo estava a viver, das dificuldades que ele estava a passar, ou seja, relacionado com estes tempos, com os desafios da nossa vida, Paulo também fala acerca de uma coisa importante também. Não é somente a fé que é importante, mas também algo que tinha a ver com os dons que ele tinha recebido de Deus. Eu acho interessante esta parte. Eu queria, primeira parte, falar um bocado acerca dos dons, o que são dons espirituais e como é que eles são concedidos e a importância do presbitério ou dos pastores da igreja. E trouxe alguns versículos que eu achei importante também para falar um pouco acerca disto. Como é que os dons chegam até nós? E
Escolhi 4 passagens chaves acerca deste tema, que quando lá em Timóteo diz assim: não te faças negligente para com o dom, carisma que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com imposição das mãos do presbitério. Há claramente aqui uma ideia de que há dons que podem ser transmitidos por liderança espiritual, pelos presbíteros, pelos pastores da igreja. Não é qualquer pessoa que leva e vai orar por alguém e entrega dons, não. Há um reconhecimento, claro, da autoridade da liderança da igreja local. Não encontro nenhuma outra passagem em que ponha, sem estar os líderes envolvidos nesta concessão de dons. A segunda coisa que ele fala aqui, outra passagem, é: mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuídas como lhe apraz a cada um individualmente. Fala do Espírito Santo, que nos entrega dons, que dá dons aos homens. Jesus também, falando em Efésios, capítulo 4, vocês também leem que Jesus levou cativo o cativeiro e deu os dons aos homens. Ou seja, é Deus que nos dá os dons como Ele quer. Mas também há uma coisa curiosa lá no livro de Coríntios, que diz: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais. E lá mais à frente, no versículo 12, diz assim: assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Ou seja, há aqui 3 fontes que eu acho interessante nós pensarmos. A primeira delas, eu acho que é mais geral, que é: Deus nos dá dons voluntariamente, assim, espalha por nós capacidades que nós somos realmente chamados a viver. Outra coisa é nós procurarmos os dons que achamos que Deus tem para nós. E sermos gelosos nisso. E a terceira forma é quando os líderes da igreja, os presbíteros da igreja, oram para que Deus conceda dons. Então, porquê os dons são importantes? Porque Paulo falava a Timóteo, reparem o versículo 6. Por essa razão, lembro-te que despertes ou que avives o dom de Deus que há em ti. Ou seja, reaviva o dom de Deus. O dom que se estava a apagar na sua vida. E porquê é que se apaga o dom? Bem, eu acho que pode ser por várias razões. Uma delas é simplesmente por desânimo, por críticas de outros, por falta de reconhecimento, por oposição. E Timóteo estava como que a deixar que aquele fogo tivesse a apagar-se. E nos dias maus, gente, tu não podes deixar que o dom que Deus te deu se apague. Nos dias difíceis, tu não podes esquecer o que Deus te entregou. Mas tens que avivá-lo. Avivá-lo em tua vida. Interessante esta ideia de atiçar ou fazer o fogo subir com vida. O dom que se estava a apagar. Precisamos de não deixar morrer o que Deus nos entrega, o que Deus nos confia, mas verdadeiramente podemos viver este dom que Deus nos deu. No versículo 7 ele continua dizendo: porque Deus não nos deu um espírito de covardia. Por isso, talvez uma das explicações que muitos pensam é que Timóteo, sendo relativamente jovem, porque teria os seus 40 anos, quem tem 40 anos? É jovem, ok? Segundo a perspectiva judaica, não portuguesa, se calhar. Mas pronto. Mas a ideia de Timóteo estava assim: ele era um jovem e estava diante de outras pessoas, estava um pouco acovardado, estava um pouco com receios no seu coração, estava com medos. Alguém sabe o que é que eu estou a falar? Eu também sei. E Paulo estava a dizer: atiça esse dom que Deus te deu. Porque o dom de Deus é um dom que fala de poder, o Espírito de Deus é de poder, amor. Poder tem a ver com a relação com Deus, amor tem a ver com a relação com o teu próximo, e moderação tem a ver contigo próprio, porque tu não consegues viver uma vida autêntica contigo, não tem nada a missar aos outros. Mas atiça-se. Há uma história fascinante acerca de um homem violinista chamado Yetzirah Perlman, que é um judeu que cresceu nos Estados Unidos. Na verdade, a sua paixão pelo violino começou tão cedo que lhe não foi permitida a entrada no conservatório de música por ele ser pequeno demais.
Ele tinha 4 anos de idade. Este homem foi verdadeiramente um prodígio. Ao ler a história dele, eu procurei em várias fontes, fiquei fascinado. Ele não se cansa de afirmar que não consegue lembrar de nenhum momento em sua vida que não quisesse tocar violino. Mas aos 4 anos de idade, ele estava com riscos de vida por causa de poliomielite. E foi levado às pressas para o hospital, ficou dias entre a vida e a morte. Uma semana depois, os médicos lhe informaram que já não corria risco de vida, mas que o vírus da polio matava os nervos que afetavam os membros superiores e inferiores. Ficou totalmente paralisado e levou a que ele usasse muletas a partir dos seus 4 anos de idade. Ele costuma dizer que teve uma infância normal, considerando 2 coisas nada usuais. Uma das elas é que eu tinha polio, andava de muletas e praticava violino 2 ou 3 horas por dia. Assim não foi por estranho que ele foi chamado um virtuoso no violino. Ao longo da sua carreira ele tocou para muitos presidentes, teve trilhas emocionantes e que recebeu grandes prémios, como na lista de Schindler e em outros filmes também. Mas certa vez ele sentou-se no palco, colocou as muletas do lado, posicionou-se para o violino sobre o queixo para começar a afiná-lo e de repente um ruído estridente fez que uma daquelas cordas se partisse. Quando todos esperavam que ele pedisse outra corda, ele fez sinal ao maestro para começar e escutou todo o concerto apenas com 3 cordas. E no final as pessoas ovacionaram em pé e quando lhe deram a palavra ele disse assim: a nossa tarefa é fazer música com o que nos resta. E tu e eu temos muitas oportunidades, temos dons que Deus nos dá, capacidades, habilidades. E Deus te deu isso, não para que tu ficasses orgulhosamente com elas, mas para que tu percebesses que a tua responsabilidade é partilhar com outros. Um destes dias Deus te vai pedir o resultado da tua vida. Deus te vai pedir o que é que tu fizeste com os dons que Ele te entregou. Com as capacidades, com as oportunidades, com as realizações que tu poderias ter feito, mas que tu te recusaste a fazer, ou porque deixaste que o dom fosse apagado, ou sucumbiste ao desânimo. Mas uma coisa eu te quero dizer, o versículo 9 diz assim: e Ele nos chamou e nos salvou com uma santa vocação. Ou seja, a chamada é divina. As coisas os dons que tu tens não foram tu que os alcançaste, foi Deus que te entregou. E que um dia também, ao entregar-te dons, talentos e capacidades, Ele também te irá pedir contas daquilo que tu fizeste com elas. E Mateus capítulo 25 diz que, portanto, porque isso é também como um homem que partindo para fora da terra chamou os seus servos e lhe entregou os seus bens. E no final lemos que ao voltar, Ele pediu contas daquilo que as pessoas tinham feito. E quando tu e eu não usamos os dons e os talentos de Deus, não podemos ser crentes saudáveis. Crentes que não usam os dons que Deus lhes confiou não são crentes saudáveis. E eu sei que parece muito radical esta frase, eu acredito que é muito bíblica. Porque a saúde é o exercício das capacidades que Deus te entrega. E depois de Paulo falar nos tempos difíceis, da fé, de usarmos os nossos dons, ele termina no versículo 10, falando acerca da importância, no versículo 12, de não nos envergonharmos. O versículo 12 diz: por esta razão sofro também estas coisas, dizia o Paulo, que estava na prisão, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. Chamada para não nos envergonharmos, Paulo, por causa da sua fé em Jesus, voltou à prisão. Pensa-se alguma discussão acerca de se que esta foi a última prisão de Paulo, ou se Paulo terá sido, porventura, ainda liberto
Lemos no final do capítulo, do livro, que ele aguardava uma libertação. Ele estava em Roma, preso. Ele aguardava uma libertação e uma possibilidade de ir até Espanha, trazer o Evangelho. Podia ser em português, que era um passado. Não é? Era alguém apaixonado pela missão de Deus. Mas Paulo estava a chamar Timóteo a não se envergonhar do Evangelho. Porque o Evangelho era o poder de Deus para a salvação. E nas alturas difíceis, muitas vezes, nós vivemos um cristianismo muito voltado para nós. Nos tempos difíceis, nós pensamos o que eu tenho é que sobreviver nesta altura, o que eu tenho é que passar estes tempos difíceis à frente. Mas não, nessa altura também é tempo para tu não te envergonhares, mas viveres o Evangelho de Cristo em tua vida e partilhares com outros. Como Paulo nos encoraja a fazer. Paulo vai mais longe quando ele diz: participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho. Ou seja, Paulo sabia que às vezes vai haver alturas em que tu e eu temos que pagar um preço por causa da nossa fé. Mas não é um preço que é alto demais por causa da recompensa que nós vamos receber. Amém? Ou seja, a recompensa que a ti e eu esperamos é muito maior do que o preço que tu porventura terás que pagar nesta vida. E por isso podemos verdadeiramente olhar para Jesus e viver a nossa fé e acreditar que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Paulo dizia: Deus é poderoso. Eu sei em quem tenho crido. Estou certo que é poderoso para guardar. Eu sou. Deus é poderoso para guardar o teu tesouro. Por isso persiste na fé, vive os dons que Deus te entregou, vive os dons que Deus te entrega, todos tu queres. E dispõe-te a pagar um preço. Esta é a parte que se calhar não queremos ouvir. Mas não há coisas boas que venham sem preço. Os meus filhos são muito bonitos, não é? Lindos meninos. Deram um bocadinho de trabalho, para não dizer muito. Mas valeu a pena. Valeu a pena. Às vezes quando tu fazes algo, não é, particularmente na vida de pessoas, não é, tu às vezes ficas um pouco desanimado com tudo, mas quando vês o final, tu vês que valeu a pena. E podes até nem ver naquela pessoa, mas vês que um Deus que está por detrás a escrever a tua história, a minha história, Ele não vai esquecer de guardar o teu tesouro, o teu depósito. E tu vais receber a recompensa de Deus. Por isso o meu encorajamento neste dia, e também celebramos o Dia da Mãe, é que tu vivas uma fé genuína, uma fé autêntica, uma fé que vai ser resiliente, que vai continuar, porque não está dependente dos obstáculos, está dependente de Deus, da sua essência. E a essência é Deus, o Espírito Santo que habita aqui. E que vai fazer passar as dificuldades e as lutas e os problemas, porque tu sabes quem está em ti. E tu não vais deixar que isso também leve o desânimo à tua vida, digas assim: o que eu quero é sobreviver, eu não vou fazer mais nada, não sei ficar em casa, tentar sobreviver, respirar, sem ajuda de máquinas. Não, eu quero servir a Deus, eu quero usar os meus dons, eu quero ser alguém saudável, que vai viver a chamada de Deus para mim, que vou realmente brilhar, não vou deixar que as circunstâncias, que o medo, que as paixões, que o que quer que seja me impeça de viver o que Deus me chamou a viver, e por isso não me vou envergonhar de Cristo, nem do seu Evangelho. Em particular para as mães que estão connosco, desejo-vos um dia muito abençoado. Claro, não só neste dia, mas muitas vezes me lembro da minha mãe e do seu investimento em mim, e dou graças a Deus pela sua vida. Dou graças a Deus também pela vida da minha esposa, que investiu na vida dos nossos filhos, uma fé autêntica, um amor a Jesus. O meu encorajamento é: sejas mãe ou não sejas mãe, tu és alguém que estás a influenciar outros. E tu estás a
partilhar com outros muita coisa. E o meu encorajamento é que tu partilhes uma herança que tenha valor eterno. E saibas que Deus que está lá em cima a ver tudo isso, vai guardar o teu depósito, o teu tesouro.